Bom dia, meus irmãos. Graças e paz a todos. Sentado mesmo, vamos levar a Deus uma palavra de oração para nós iniciarmos nossa aula de hoje. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos nesta manhã para aprender de tema tão importante para as doutrinas que tentam tirar a centralidade das Escrituras. Por isso, nós pedimos que o Espírito Santo nos abra o coração, a mente, e que possa nos ajudar a esclarecer as verdades dessa aula. Deste modo, nos ensinando a como combater doutrinas que podem prejudicar a nossa fé. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, essa aula de hoje será feita em duas partes, né? Nós vamos tratar sobre a criação de Deus e a evolução. Como é tema muito grande, muito extenso, eu não consigo trazer tudo num dia só. Aliás, a aula de hoje, que vai ser separada pelo evolucionismo, não dá para falar também em 1 hora. É muito pouco. Então, eu não vou conseguir trazer um tema bem amplo. Vai ser aquela pincelada rápida sobre o assunto. Aí, quem for tendo dúvidas, procura na internet ou conversa com a gente depois, porque realmente não dá para abordar tudo o que o evolucionismo fala, tá? É algo assim muito, muito grande. Bom, eu tentei reproduzir também, junto com o irmão Leandro, os slides aqui para ficar mais perto, não deu certo. Então vai ficar na TV ao lado, não está muito grande, mas acho que dá, só para... Como é um tema muito complexo, o vídeo ajuda a ter uma ideia de modo visual. Acho que vai ajudar muito o nosso entendimento também, tá? Então a lição de hoje será sobre o evolucionismo e, permitindo Deus, no próximo domingo, sobre o criacionismo, tá bom? Como eu disse, é um tema difícil, precisa ter assim do professor um conhecimento de biologia, que não é o meu caso, né? de química, de física, não é o meu caso, então eu tive que pesquisar bastante para tentar deixar a linguagem fácil para o nosso entendimento, tá? Bom, eu queria iniciar essa aula de hoje dando 2 nomes que tem mais, mas no Brasil os mais conhecidos são o pastor Marcos Eberlin e o Adalto Lourenço, que eles são físico e químico. Ali está o currículo dos homens aí. Eu coloquei mais a base de conhecimento porque quer saber alguma coisa sobre criação, evolução, é com esses 2 aqui. Tem mais pastores, tem mais irmãos, mas esses 2 são os principais. O pastor Marcos Eberlin e o Adalto Lourenço são 2 pastores que eu gosto muito, já conheço eles assim pela internet há algum tempo, então eles podem auxiliar nessa parte para quem quer se aprofundar nesse tema, tá? Então eu acho que isso é importante. Bom, por que esse assunto é importante? Tratar sobre o evolucionismo. Talvez para o nosso meio de cristãos aqui da igreja, que vêm, participam dos cultos, vamos embora, talvez a gente possa falar assim, mas por que uma escola bíblica que fala sobre o evolucionismo? Sendo que eu nem acredito nisso, isso para mim é balela. Verdade, para nós talvez não seja tão importante, a qual talvez não estamos inseridos em uma universidade, não estamos inseridos diretamente com o ensino. Mas pensem que, de algum modo, nossos filhos, parentes próximos, vão ingressar na universidade, nossos filhos vão à escola e lá eles vão ser bombardeados por essa teoria. Então, talvez para nós não faça tanta diferença assim, mas para quem está ingressando numa universidade, para quem está entrando numa escola, as crianças vão ser bombardeadas por isso aqui. E se a gente não tiver o pleno conhecimento, ou o mínimo de conhecimento possível, nós não vamos conseguir ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos parentes, e eles vão ser enganados por essa teoria. Então, por isso que o tema é tão importante, o tema é tão necessário para a igreja, porque nós não podemos ficar presos, meus irmãos, somente ao seguinte: vem no culto, lê Bíblia, volta embora. Vem no culto, lê Bíblia, volta embora. Isso é bom, é ótimo, é essencial para a fé cristã, mas existe aí fora um outro mundo, um outro universo, cheio de doutrinas, cheio de teorias, que vocês vão ver ao decorrer da aula, que estão entrando na igreja. E a gente não tem o conhecimento para conseguir pelo menos entender o que eles pensam e debater.
Por isso que eu acho muito importante esses assuntos, totalmente diferentes, né, do que nós estudamos nas outras aulas, por isso. Porque vocês vão ver logo mais que essa teoria, ela já está dentro da igreja. Tá? Muitos cristãos acreditam nisso. Então nós vamos entender passo a passo aí por que é importante. Bom, esse tema sobre evolucionismo, ele já vem sendo debatido há mais de 200 anos. Não é algo recente, mas também não é algo tão distante assim, né? Então, há um tempo já que vem sido debatido esse tema. Como eu disse, temos que abrir a mente para entender. É um tema muito importante. É um pouco chato? Talvez sim. Mas é importantíssimo para a nossa expansão do reino de Deus. Eu acho particularmente muito importante. E a primeira pergunta é: como surgiu o universo? Essa é a pergunta importantíssima, né? De onde vieram todas as coisas? Para nós, Deus criou tudo. Legal. Mas como eu disse, talvez numa universidade, esse pensamento não vai ser aceito. E refutado com um monte de argumento aí científico. E agora? Como responder? Bem, alguma vez essa pergunta já deve ter passado na nossa mente, né? De onde surgiu o universo? Todo mundo um dia pensou, vai pensar nisso. Eu particularmente já pensei muito e ainda penso, né? Como surgiram as plantas, as árvores, né? Como tudo isso começou? Para os adeptos dessa teoria, o mundo tem, esse universo completo, mais de 100 bilhões de anos. É tempo, né? 100 bilhões de anos, eles afirmam. E eles falam que esse universo, que tem 100 bilhões de anos, em um dado momento da história, do começo, ele iniciou, que nós vamos ver com a teoria do Big Bang logo a seguir, com uma explosão. Um acúmulo de matéria em um único ponto causou uma explosão. Tá? E eles afirmam também que essa matéria, esse acúmulo de matéria, quando isso explodiu, isso foi se esfriando lentamente, dando forma ao que nós vemos hoje. Ali no slide vai estar, boom, né? Isso surgiram os planetas, os astros, o homem e até o tempo. A teoria vai afirmar que não existia tempo. A partir da explosão, começou aí um Cronos, começou a contar um tempo aí, desde esse momento, aproximadamente há 100 bilhões de anos. A pergunta é: se o mundo está evoluindo, se o mundo está em expansão, por que nós não vemos? Porque a gente não consegue ver a evolução. A resposta que essa teoria dá é o seguinte: ora, é tão lento esse processo que a gente não consegue perceber a olho nu. Então não dá para perceber. O tempo vai passando e a gente vai percebendo que aquilo evoluiu. Então essa é a resposta que eles vão dar a respeito disso. Logo em seguida nós vamos ver a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, né, os cosmólogos, aí, os que estudam cosmologia, eles vão em total conjunto concordar com o seguinte: essa teoria é a mais aceita no mundo científico. Existe uma outra agora, recente, eu não vou entrar nela porque ela dá nó na cabeça, eu acho ela pior do que essa para entender, mas eu dei uma pesquisada nela. Os cientistas já estão começando a entrar um novo conceito aí de origem do universo. E por que isso é importante? Porque toda pesquisa científica, todo método científico não é uma verdade absoluta. A ciência muda, a ciência não é uma verdade absoluta, porque ela trabalha por esses métodos de refutação. Então não pode ser verdade absoluta. Então essa é mais uma teoria, tá? A teoria do Big Bang. Como eu disse, eles vão afirmar que houve um acúmulo de matéria num único ponto, e isso teve uma explosão pela quantidade de matéria. Tá? No século XX, o cientista Albert Einstein, ele falou o seguinte: a Terra, o universo, nem se contrai e nem se expande. Aí logo levantaram, né, a oposição dizendo: não é bem assim não. Então 2 cidadãos aí chamados Alexander Friedman e Georges Lemaitre, 2 belgas, falaram o seguinte: não, vamos desenvolver aqui fórmulas matemáticas e provar que isso está errado. Então eles desenvolveram umas fórmulas matemáticas bem complexas e chegaram à seguinte conclusão de que o mundo, o universo está em expansão. Ou seja, o que eles falam?
Se o mundo está em expansão, em algum momento ele teve um começo. E foi esse o momento da explosão. Então o mundo está se expandindo, 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 expandindo. Isso de forma, como eu disse, bem lenta, imperceptível aos nossos olhos. Tá? Então esses dois matemáticos aí chegaram a essa conclusão, dizendo o seguinte: o Einstein estava errado, realmente o universo está se expandindo sim. Então eles desenvolveram umas fórmulas lá bem complicadas. E a pergunta é, quando isso aconteceu? Qual que é a idade do universo? Qual a idade da Terra? Como eles conseguem chegar a essa conclusão? Bem, o que eles fizeram? Eles pegaram a galáxia, o universo mais longo que eles conseguiram encontrar e fizeram uma medição. Ou seja, a galáxia mais longe que eles conseguiram alcançar foi a Gênese 11. Lá no slide vai aparecer ali a Gênese 11, que para mim não vejo nada ali, né? Que não entendo nada. Para mim é só um ponto, não sei como eles descobriram isso, mas enfim, eles estudam isso aí, eles devem saber o que estão falando. E eles mediram essa galáxia até a Terra, deu 13,4 bilhões de anos. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: bom, se o mundo está se expandindo, então cada vez que a gente encontra algo, um astro mais longe, essa é a idade. Tá? Então esse é um método de medição deles. Então 13,4 bilhões de anos teria o universo. É bastante tempo, né? Segundo essa teoria, é muito tempo. Tá? Isso é importante a gente saber. Então eles medem por essa galáxia aí. Tem mais um slidezinho do lado, irmão, se você quiser passar, que é só o complemento, que é a galáxia Gênese 11. Tá? Os irmãos talvez vão esquecer, mas vai ficar na memória pelo menos esse básico. Enfim, a partir dessa introdução do evolucionismo, dessa parte de origem do universo, bem rápido, os irmãos percebem, até por questão de tempo também não dá para ir mais a fundo, foi a partir dessa teoria de que o mundo então haveria surgido, tudo na verdade, a partir desse acúmulo de matéria e explosão. Outra coisa, esse pessoal não acredita em espírito, tá? Então assim, para eles, a matéria é matéria, é o que nós vemos, é o que está aqui, é o que está presente, é o que nós tocamos. Não existe nada além disso, algo superior, algo espiritual não tem. Tá? Então eles acreditam na matéria, no corpo físico que foi formado. E a partir disso surgiram aí pensadores, né, que vieram tentando explicar a partir disso a origem das espécies, a origem da vida, a origem de tudo. Também, de forma rápida, eu não vou conseguir trazer todos os pensadores, todos os pensamentos, tudo aquilo, porque o negócio vai longe. E eu separei 3 tipos de evolução para nós tratarmos, ou 3 pensadores, né, 3 teorias. A primeira é o evolucionismo de Lamarck. Jean-Baptiste Antoine de Monnet, o cara era francês, por isso tem esse nome bonito. Né? Ele viveu em 1744 a 1859, ele nasceu em 1º de agosto, né? Ele nasceu na França. Ele foi um combatente militar, mas por uma doença ele teve que parar e se dedicou ao estudo da botânica e da medicina. E ele lançou um livro chamado A Flora Francesa, que vai trazer o que nós vamos estudar a seguir. O que Lamarck acreditava? Lamarck ele acreditava basicamente em 2 teorias, 2 visões, né, 2 leis. Primeiro, a lei do uso e desuso, que tecnicamente é a teoria transformista através da lei do uso e desuso, que nós vamos ver em seguida o que é, e também a lei da herança dos caracteres. E o que era a lei da herança de uso e desuso? Ele acreditava o seguinte: olha, se você tem uma espécie e alguma parte do corpo, algum órgão dessa espécie de ser vivo, ela é utilizada com frequência, ela vai se modernizar, ela vai se adaptar para aquilo e vai ficar melhor. Por outro lado, se você tiver uma espécie com algum órgão que não utiliza muito, uma parte do corpo que não é utilizada, ela vai se atrofiar e vai ser descartado. Aí ele dá um exemplo bem legal. Ele cita as cobras. Para ele, se você passar só mais um, irmão, que eu dividi. As cobras, segundo essa teoria, foram encontrados fósseis de serpentes que tinha uma espécie de umas patinhas. Então o que ele fala? Tá vendo? Essas cobras elas tinham umas pernas aí. Como não usavam muito, a lei do uso e desuso foi aplicada e as cobras começaram a se rastejar, né? Na teoria evolucionista de Lamarck. Ele acreditava nisso.
Então, ele fala assim, eu vou falar disso mais para frente bem rápido, mas só para dar um exemplo, depois eles vão citar apêndice. Eles falam, esse órgão não serve para nada no corpo. Tanto que só serve para doer, né? Depois para fazer cirurgia. Mas por que eles falam? Por isso, porque em um dado momento do passado, esse órgão era usado. Mas com o tempo não foi usando, a lei do uso e desuso entrou e ficou aqui até que um dia vai sumir. Se eles tiverem razão, vai ser bom, porque não vai precisar mais ter esse tipo de sofrimento, né? Se eles estiverem certo. A outra, que é a lei da herança dos caracteres, o que ela fala? Ela fala o seguinte, que conforme vai acontecendo essa mudança no corpo, conforme aqueles órgãos que não são usados, as partes do corpo que não são usadas vão se atrofiando, isso é passado de geração a geração e para o seu descendente. Ele dá um exemplo ali, pode passar, irmão, das girafas. Para ele, para Lamarck, as girafas nem sempre tinham um pescoço comprido. Ele fala, não, isso aí é o seguinte, as girafas tinham um pescoço comum, como uma zebra ou como um cavalo. Aí elas iam comer lá as plantinhas dela, lá as folhinhas dela, e beleza, tudo certo, comendo lá as plantinhas e tal. Só que elas foram migrando para as regiões montanhosas e as árvores foram ficando mais altas. Aí elas tinham que esticar o pescoço para tentar alcançar. Elas fizeram tanto isso que o pescoço foi crescendo. Só que simplesmente foi crescendo e passado para os filhotes, até que ela chegou nessa situação. Interessante que há um tempo atrás eu fui visitar o zoológico de São Paulo. Tinha ido lá quando era criança e resolvi agora com a família, depois de maiorzinho um pouco, ver lá os bichinhos de novo. E eu estava olhando a girafa e pensando justamente nisso. Falei, mas o bicho é bonito, né? Eu pensando, olhando a girafa, falei, a girafa é um bicho muito bonito, o corpo, a pele. Aí chegou uma pessoa do lado, uma senhora, e me disse assim, ela não falou pra mim, na verdade, ela só pensou alto. Ela falou assim, nossa, que bicho lindo. O pintor disso daí deve ser muito inteligente. Eu, com essa aula na cabeça, falei o seguinte, a senhora sabia que Lamarck estava errado? Porque ele afirmou que essa girafa tinha o pescoço curto. E ela foi alcançando lá as folhinhas das copas mais altas das árvores, esticou, passou o filhote assim. A mulher olhou pra mim com a cara e falou, esse daí é doido, né? Certeza, o que é esse tal de Lamarck? E a mulher deu no pé, acho que esse não bate muito bem das ideias. Mas eu pensei nisso. E também vai uma ressalva aqui, para nós que temos filhos, eu acho que os pais conhecem um desenho chamado Show da Luna. Inclusive eu, em casa lá, eu coloco esse desenho para minha filha assistir. Só que nós temos que tomar um certo cuidado, porque assim, o Show da Luna é algo científico, que mostra lá como que nasce a banana, como que o cachorro lá. Só que eles vão vir baseado na teoria evolucionista. E esses dias passou um episódio da girafa. E na hora que eu vi, ela falou isso, ó, a girafa tinha pescoço curto, tal. Aí eu sentei com a minha menina e expliquei pra ela, ó, isso aí não é verdade, tal. E expliquei pra ela. Tanto agora que quando ela assiste da girafa, ela fala, pai, é mentira, né? Eu falo, é mentira. A girafa nunca teve um pescoço curto. Ela já nasceu assim. Mas essa teoria vai falar isso. Então, Lamarck acreditava nisso. Que toda essa adaptação que acontece é passada então para o seu descendente, formando o que nós vimos hoje. O próximo evolucionismo que nós vamos ver legal. Pode clicar mais um, irmão. Essa teoria foi refutada. Eu havia esquecido de falar isso. Ela foi refutada pelos próprios evolucionistas, tá? Eles não acreditam nisso também. Evolucionismo teísta. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Por que isso aqui é importante? Isso daí é evolucionismo. Vamos falar de teologia da predestinação, né, que é mais legal, é mais polêmico. Vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo, que também vai ser falado mais para frente. Mas porque assim, vocês vão perceber que existem cristãos adeptos. O que eles fizeram na verdade? Eles pensaram assim, peraí, se existe comprovação científica do evolucionismo, do Big Bang, dos fósseis, por que não unir isso a Deus? Por que Deus não teria usado, então, essa teoria ao seu bel prazer? Então, o que eles vão acreditar? Na verdade, o início, o precursor aí do evolucionismo teísta, nós podemos chamar que é o Francis Collins. O Francis Collins, ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, onde vem explicando tudo esse processo, tudo como isso aconteceu. Então, o que eles pensaram? O seguinte, o Francis Collins, ele acredita no Big Bang, ele acredita na evolução, ele acredita em tudo isso que foi falado até agora. E o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, se tem comprovação científica de tudo isso,
se realmente encontraram os fósseis lá das cobrinhas, né, com perninha, com patinha, se realmente o mundo está em expansão, eu penso então, pensava ele, que Deus deve ter usado a evolução, o Big Bang ao seu bel prazer. Ele pegou, criou o Big Bang, explodiu, e Deus sentou esperando tudo acontecer, porque levou bilhões de anos. Então Deus foi esperando tudo isso acontecer, pensava ele. E paz aos irmãos, eu trabalhei numa empresa e tinha um professor lá, vamos citar o nome dele, que ele pode, inclusive, talvez ver o vídeo e ficar bravo comigo. É um colega meu ainda, e a gente, na aula, falando sobre algumas coisas, e não sei por que cargas d'água, que eu não vou lembrar agora, nós caímos nesse assunto. Ele falou assim, não, a teoria evolucionista, ela é presente, só que eu não sabia que ele era cristão até então. Para mim, ele era um professor, estava ensinando aula de empilhadeira, e ele acreditava nisso. Aí eu falei, não, professor, mas a teologia, o cristianismo, ele falou, não, eu sou cristão, irmão, eu sou cristão, e aquilo me inculcou, e ele foi tomar café, eu ia atrás dele, ele ia no banheiro, eu ia atrás dele. Eu falei, peraí, vamos conversar, porque assim, aí eu fui entender que muitos cristãos já estão presos a isso, não estão mais negando a teoria evolucionista, o evolucionismo teísta. Ou seja, você não nega a evolução e você junta isso com o cristianismo e fala, tá tudo certo, só que tem um problema. Tem um problema. Primeiro problema, são dois. Primeiro, porque isso vai chegar perto de algo chamado deísmo. O que é o deísmo? Deus cria o mundo, cria as leis e fala assim, ó, se vira, agora é com vocês, eu vou só manifestar esse mundo através das leis que eu mesmo criei, da chuva, né, da gravidade e tudo mais. Isso chega muito perto. E por que isso chega muito perto? Porque o segundo problema, o primeiro é isso, que chega perto do deísmo, e o segundo é que como você concilia então o evolucionismo com Gênesis? Porque, olha, peraí, tá, se de fato o evolucionismo é verdadeiro, teve lá o Big Bang, chamado a grande sopa, né, do universo, que foi se esfriando, formou todas as coisas. Mas e Gênesis? Como conciliar? Porque ele não está dizendo isso. Aí, os adeptos dessa teoria, os cristãos dessa teoria, vão dizer o seguinte, a Bíblia não é literal, toda parte dela. Gênesis não é tudo literal. Os dias não são literais da criação. Não são. Ali são formas simbólicas, duraram eras, cada dia ali foi uma era, foi um tempo. Então eles vão vir com esse raciocínio. Ou seja, Collins prefere negar a soberania de Deus, porque ele vai falar isso. Ó, Deus não sabe o futuro. Ele prefere negar a soberania de Deus do que entender, dar preferência à palavra de Deus. Então ele fala, não, Deus não sabe o futuro. Ele cria, mas ele não sabe o que vai acontecer. Aí o negócio vai caminhando. Vai caminhando. Então esse é o problema dessa teoria. Esse é o problema disso aqui. Porque você é obrigado a descartar Gênesis. Você é obrigado a falar que Gênesis não é tudo literal. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou teólogo, eu não estou nos meios acadêmicos aí em evidência. Um cidadão comum como qualquer um de vocês. Mas eu já conheci muitos teólogos adeptos a isso aqui. Ó. Não, o diabo não existe. O diabo é ficção. É porque Deus, ele tem que inventar um oponente para ficar... Na cabeça dos caras é isso. E por isso que é importante conhecer pelo menos o básico, pelo menos ali, ó, a farelinha disso. Para a gente, opa, peraí, né? Uma heresia detectada, né? Nosso sensor tem que pegar e ter essa sensibilidade. Tem muitos cristãos que pensam assim. Na aula passada o Fábio falou de Martinho Lutero, sobre o que ele acreditava na interpretação da Bíblia, que às vezes choca a gente. E às vezes a gente tem pessoas próximas que acreditam nessas coisas e que a gente também fica chocado, mas isso existe. Por isso que é bom a gente entender, pelo menos o básico, o que pensam eles. Então essa foi a segunda forma de evolucionismo, ou, aliás, o segundo pensamento, o segundo pensador evolucionista. Primeiro, foi Lamarck, que veio com a lei de uso e desuso e herança dos caracteres, que nós vimos agora. O segundo que eu coloquei, o evolucionismo teísta, que é unir a teologia bíblica, tentar pelo menos, junto com a evolução, fazer uma fusão e falar, resolvemos o problema. Mas nós vimos que eles vão cair em muitos problemas. Eles vão negar, então, a
a literalidade das escrituras, vai falar que Deus não é soberano, aí entra para um caminho que muito complicado. O terceiro, né, então mais conhecido, é o nosso amigo aí Darwin, né, que é a teoria darwinista. Charles Robert Darwin nasceu em Shrewsbury. Gente, é difícil falar esses nomes, tá? Vocês me perdoem se tiver alguém que mora nesses lugares e falar, o nome da cidade está errado, aí vocês me corrigem. Nasceu em fevereiro de 1809. Ele era filho de um renomado médico, né, chamado, deixa eu ver o nome do cidadão aqui, Robert Worth Darwin, e de sua mãe Susana Widowwood. Olha só, uma família bem chique, né? Os seus avós já eram cientistas, já tinha ali uma certa gosto pela ciência, né, um gosto. E Darwin, ele começou, então, a sentir esse gosto também. Darwin publica um livro pela editora John Murray em 1859, de 24 de novembro de 1859, chamado o seguinte, o livro dele, A Seleção Natural, né, a Origem das Espécies pela Seleção Natural, que é o mais famoso. Eu li esse livro, A Origem das Espécies, e esse livro foi, assim, para a época, um grande acontecimento. Darwin, ele sofreu muita perseguição por isso, porque naquela época o cristianismo ali dominava, né? Então, e interessante é que, assim, voltando um pouco em Darwin, ele estudou num colégio chamado Christ's College, ou seja, ele estudou no colégio cristão quando menino, né? Quando ali na fase de desenvolvimento. E o seu pai queria que ele fosse uma pessoa notável ali naquela época. Falou assim, não, meu filho, né, tem uma profissão legal, e levou ele para estudar medicina. Mas Darwin não era um bom aluno, isso me deixa muito tranquilo também, né, que eu falo, não é só eu que estou nessa luta. Darwin também não era bom aluno. Aí o pai dele falou, tá bom, então você vai estudar teologia. Olha só, Darwin estudou teologia. Estudou teologia e conheceu um amigo lá. Na verdade, o Darwin seria ordenado, a ideia era ordenar o Darwin a pastor, na verdade a bispo, né, pela igreja anglicana. Ele seria um pastor rural, cuidaria de uma igreja lá na parte rural. Então Darwin fez teologia. Só que Darwin também abandonou essa carreira. Por quê? Com esse amigo que ele tinha, esse bispo, ele fez parte de um navio cartográfico chamado Beagle. Já tá, não pode passar, irmão, para o próximo, por favor. Isso. E o que esse navio fazia? Durante 5 anos, eles andaram coletando espécies de animais, fazendo uma pesquisa. E perceba ali no slide que eles andaram muito. Costearam toda a parte ali da América, Europa, continente africano, chegou perto da Ásia e foi para a Austrália. Inclusive, Darwin esteve no Brasil, por acho que 2 ou 3 vezes, salvo engano, no Brasil, fazendo essas pesquisas com os animais. E depois de 5 anos, Darwin fala o seguinte, peraí, depois de 5 anos estudando os animais, eu percebi que os animais têm diferença. Eles sofrem diferença da mesma espécie. Ele começou a ficar encucado com isso. Aí ele veio e começou a cair de cabeça no naturalismo. O que seria o naturalismo? As coisas naturais explicam isso aqui mesmo. Não precisa de nada fora disso aqui para explicar. Por exemplo, essa cadeira existe porque alguém fez. Não existe nada sobrenatural. É o que tem aqui que nós conseguimos enxergar que explica tudo isso. Então Darwin ele ficou encucado com isso. Falou, não, peraí. A palavra, na verdade, evolução, significa mudança. Então Darwin começou a ter umas coisas lá na cabeça dele, pensando o seguinte, poxa, por que esses animais sofrem essas mudanças? E ele chegou a algumas conclusões. A primeira delas é sobre a macroevolução. O que seria a macroevolução? É um processo evolutivo que permite uma espécie ser transformada, né? Ou seja, teve lá o Big Bang, aí após o esfriamento da matéria e tudo mais, os animais, os seres vivos, foram saindo de um único ancestral. A macroevolução vai falar isso. Então, por exemplo, uma galinha, ela teve uma árvore como ancestral, né? Tudo saiu de um tronco só. E Darwin também nunca disse, isso é importante, falar que o homem veio do macaco. Que a gente às vezes fala, eu já falei muito, né? Se a evolução existe, então por que o macaco não vira homem? E tipo achando que a gente virou o apologeta, né, do cego. Mas na verdade Darwin também não disse isso. O que ele afirmou foi o seguinte: de um único ancestral surgiram 2 ramificações.
A primeira veio o macaco, na segunda o homem, porém de um único ancestral. Não que o homem veio do macaco. Então, nunca digam, se estiver falando sobre isso com uma pessoa que acredita nisso ou com outra, Darwin falou que o homem veio do macaco, é mentira. De verdade é mentira, porque ele também não falou. Então isso é importante para nós, né? Ele falou que veio do mesmo ancestral, né? Ou seja, do macaco surgiu gambá e aí vai. Então a macroevolução, ela vai dizer isso. Ela vai dizer que tudo veio do mesmo ancestral e tudo vai se ramificando e mudando. Essa é a macroevolução, que é a teoria ali que mais assim, forte. Eu coloquei no slide, aquilo ali eu acho que é uma iguana, irmão. É iguana aquilo? É a iguana, né? Eu não sei como é o nome daquele bicho, eu vou chamar de iguana. O que a seleção natural fala? A tão famosa seleção natural do livro de Darwin. Fala o seguinte, eu não vou ficar olhando para lá, tá, irmãos? Por causa que vai aparecer aqui. O que a iguana... a iguana, ó, o que o Darwin vai dizer? A iguana não, né? Darwin fala o seguinte, olha, a seleção natural funciona da seguinte maneira. Você tem no quadro ali, ó, a iguana e um grilo, um louva-a-Deus, não sei, acho que é um grilo aquilo, amarelo numa folha verde. Perceba que aquele grilo ali, ele está mais suscetível, né, a ser engolido por essa iguana, porque ele é amarelo, a folha é verde, concorda? Então assim, a iguana vai ver ele, o bichinho lá vai ver e vai pegar ele. Darwin fala o seguinte, se aquele grilo amarelo naquela folha verde tivesse mais folhas do lado com mais grilos verdes, quais seriam os devorados? O amarelo. O verde talvez teria mais chance de sobreviver. Então, Darwin afirma isso, ele fala o seguinte, a seleção natural é isso. A própria natureza pega os menos desprovidos e elimina, dando força aos mais fortes. Pegando esses que são mais susceptíveis ao erro, tira ele fora e deixa os mais fortes para continuar a geração. O outro exemplo é o da águia. É uma águia, tá pequeno, mas é uma águia com umas lebres ali embaixo. Talvez no slide não dá para perceber, mas a lebre ali é branca e verde, tá, irmãos? Eu nunca vi uma lebre verde, mas tudo bem. Aquela ali é verde. Então o que Darwin fala? Fala o seguinte, olha, se você tiver um campo aberto com várias lebres, uma águia ali sobrevoando, a grama é verde, a lebre é verde, a outra é branca. Quem que a águia vai pegar? Ele fala, a branquinha. Ele fala, porque está mais fácil de ver. Então ele vai lá, a águia pega essa lebre branca. Ele fala que isso é a própria natureza selecionando os mais fortes e deixando os mais fracos de lado. E isso, as espécies vão mudando através disso. Através disso. Essa é a macroevolução, essa é a seleção natural. Então perceba isso. Tá vendo? A águia pegou lá a branquinha, ó, e deu no pé para almoçar. Tá? Isso é a macroevolução. Os cristãos acreditam na macroevolução? Não. Pode clicar no próximo, irmão, por favor. Agora é a microevolução. Por que, só voltando, por que nós não acreditamos na macroevolução? Porque senão nós somos obrigados a acreditar de que nós viemos de um único ancestral mesmo. Tá? Então nós não vamos acreditar nisso. Essa seleção natural. Não é o tema agora, mas para nós já foi criado assim. Agora nós vamos entender o que é a microevolução e o que talvez ela tenha a ver com o cristianismo. Qual a importância dela, né? Como eu disse, após essa seleção, a natureza protege uma certa espécie. Ela vai proteger essa espécie, como nós vimos agora, e vai deixar aquela espécie mais forte continuar o ciclo de vida. E Darwin, depois que ele fez todos esses 5 anos no navio Beagle lá, as suas pesquisas, algo chamou a atenção dele. Ele estava na Ilha Galápagos e lá tem uns tentilhões, aqueles passarinhos que vivem no mar lá, perto das costas. E ele começou a verificar que esses pássaros, eles tinham diferença entre eles. Em uma parte da ilha era de um jeito e outra parte da ilha de outro. Igual eu coloquei ali, tá vendo? O bico de um era mais arredondado, o bico de outro era mais curtinho. E ele ficou pensando nisso. Por quê? Se é o mesmo pássaro, por que são diferentes? Aí é que o Darwin chega também a esse pensamento. Ele fala o seguinte, entendi. Então, na verdade, as espécies, elas se adaptam ao lugar em que elas estão inseridas. Então, se o pássaro teve que ficar com o bico mais encurvado, é porque talvez ali ele teve que pegar um bichinho ali mais difícil. E isso, ao longo dos anos, ele foi evoluindo até chegar com essa característica. Então Darwin vem dizendo isso, né, que nós chamamos de microevolução. É uma evolução micro. Eu particularmente acredito nisso. Por quê?
Porque a microevolução, ela não vai mexer com nada da espécie. O pássaro é pássaro. Ele não deixou de ser um tentilhão, para ser um cachorro. Ele continuou sendo um pássaro. E basta perceber o seguinte, por que que na Europa as pessoas, geralmente, depende do país, claro, são mais, tem a pele branca ali, quem mora lá para a região ali da Suíça, da Suécia. Perceba que dá a entender que parece, onde você está inserido, você vai começar a se adaptar àquela região. Você não vai chegar lá no Egito, né, e ver um polaco lá, daquela região, porque o sol é escaldante. Então eu particularmente não vejo problema em acreditar nisso. Porque você tem várias espécies de animais. Vamos citar o coronavírus. Começou com uma espécie de vírus, já modificou, já evoluiu, já virou outra forma. Inclusive uma moça de São Paulo, até a última vez que eu estava vendo, estava com esse novo vírus. Então assim, interessante que uma praga em uma plantação, você compra um veneno, joga. Depois daquele veneno, não vai fazer mais efeito depois de um certo tempo. Você tem que mudar o veneno para mais forte. Por quê? Dá a entender de que as espécies vão se adaptando ao lugar. Elas não evoluem mudando de espécie. O coronavírus não vai chegar aqui, ô irmão, vai senhor sentar aí, virou gente. Não, vai continuar um vírus. O pássaro vai continuar um pássaro. O cachorro vai continuar um cachorro. Apenas vai se modificando, aí entra aquela parte do apêndice que a gente estava falando, se modificando as regiões, ao estado que ele está. Né? Se você pegar certas pessoas, certas localidades, na verdade, alguns teólogos vão afirmar que é a partir desse pensamento que nós temos japoneses, né, chineses, asiáticos e bolivianos, pessoas que têm uma característica física um pouco diferente do que a gente está habituado a ver. Então, eu particularmente não vejo problema com a microevolução. E pode passar, irmão, por favor. Por que podemos crer na microevolução? Porque, se vocês observar aqueles besouros ali, talvez vai ficar meio complicado agora, mas só para tentar entender esse raciocínio, esclarecer o raciocínio. Nós temos vários besouros ali, um vermelho e um verde, e depois dois verdes e um vermelho e outro verdinho. Aquilo foram alterações criadas naqueles besouros ao longo dos anos, em diferentes regiões que eles estavam. Isso foi um estudo feito por essa teoria, e perceba que dependendo de cada besouro em sua região, foi nascendo um besouro já adaptado àquela região. Então assim, nós vamos tentar, pelo menos, não de uma forma abraçar como um todo, mas realmente falar, faz sentido. Isso para mim não tem problema, de crer nessa microevolução, né, e acreditar que, de fato, algumas espécies sofrem uma certa diferença de uma para outra. Você tem... Pode falar, Márcio. Essa microevolução é fácil você comparar, por exemplo, o jacaré, né? Uhum. O jacaré, ele, quando ele bota os ovos, assim como acho que não sei se é a tartaruga, mas o jacaré é certo. Que dependendo da certa temperatura que tiver, vai nascer só jacaré fêmea ou jacaré macho. Então é o que você falou, depende do clima ou da temperatura, vai haver essa adaptação. Boa. Outra questão que a gente pode analisar, um peixe que vai para o aquário, por exemplo, a carpa, ela se adapta ao crescimento dela no ambiente que ela está. Se ela tiver um ambiente que ela pode crescer, um lago ou um tanque muito grande, ela vai crescer e ela vai desenvolver cada vez mais. Se você for ela num aquário fechado, ela vai desenvolver no padrão que ela está ali. Então a gente consegue aplicar e entender um pouco melhor isso. Uhum. Analisando o contexto do Claro, sim. Boa explicação, Márcio. Não só o jacaré, mas tem outros animais também que eles se desenvolvem só para um tipo da espécie, seja fêmea ou seja macho, dependendo da temperatura Que está inserido ali, né? Se tiver muito alto, vai nascer só fêmeas ou vai nascer só macho. Legal, boa aplicação. E então, percebam que diante do que o Márcio acabou de colocar, a região, a temperatura vai determinar se é macho ou fêmea, ou talvez o crescimento ou não. Então isso para mim não é nada, meu Deus, é até saudável, não tem problema. Porque a carpa vai continuar sendo carpa, né, Márcio? Não vai virar um jacaré lá, você deixou uma carpa no aquário, você chega e tá o bichão lá querendo comer carne. Não, a carpa é carpa. Então não muda, não muda a seleção. A macroevolução é diferente. Vai falar que não, vai falar não,
ao longo do tempo vai mudar, né? Então hoje eu sou homem, amanhã eu sou lobisomem, né? Tem essa diferença. Já a micro não. A micro ela só vai dizer o seguinte: o animal, a espécie foi adaptada. Ela foi adaptada à região que ela está. Então, coloquei ali a foto do apêndice ali, ó, que, né, eu não, ainda, graças a Deus, não deu problema mesmo. Os irmãos que tiveram aí sabem que é um negócio bem complexo, né? Então, só para os irmãos entenderem que não é algo assustador a microevolução, tá? Pode passar, Leandro, por favor. Coloquei ali, ó, micro sim, macro não, né? É só um resumo de tudo isso que a gente tem falado. A micro sim, beleza. Você nega a micro? Não. E não estou sozinho nessa. Grandes pastores aí também. Eu estava vendo uma palestra sobre isso. Não tem problema com isso, tá? Aí você vai falar para mim, irmão, mas você vai se basear no que os outros falam? Irmão, também. Você tem que basear no que os outros falam. O conhecimento é passado de geração. A gente tem que entender isso, né? Que pessoas estudaram mais, têm mais conhecimento, e a gente tem que entrar numa linha de raciocínio ali, não concordar com tudo, mas vir. Então, vários pastores aí, estudiosos da palavra, né, conhecidos, creem nessa microevolução. Na verdade, não é que creem, não vê problema. Não fala, não, essa explicação não amedronta a igreja. Não tem problema, né? Não tem problema. Já a macro, como eu disse, não dá, né? Aí você vai querer, coloquei ali, rejeitado, né? Então, a macroevolução, mais uma vez, nós rejeitamos, não tem nada a ver com a Bíblia, né? Alguns vão dizer o seguinte: irmão, isso daí tem razão, a micro, porque você viu lá, tem uns nefilins lá, né? Ou uns vão falar que não é nefilins, é nefilim, vai entrar numa briga só por causa do S ali, do plural, e vai embora, né? Mas enfim, eu não vou brigar por causa disso, não. Vão falar, é o nefilim por causa disso. Dependendo da região que eles cresceram mais, né? Enfim, é uma teoria, né? É um pensamento para tentar. O que Darwin tentou ver os passarinhos iguais, da mesma espécie, porém com bicos diferentes. Ele falou, não é possível. Não é possível. Então isso amedrontou um pouco Darwin e ele faz a explicação. Pode passar, irmão, por favor. Agora é a conclusão, tá, da aula. Eu tentei correr um pouco, com medo do tempo também. E também para abrir um pouco aí de perguntas, se os irmãos quiserem participar. O que nós vimos agora, né? Para a teoria evolucionista, tudo começou com uma grande explosão, como nós vimos lá no início da aula, né? E formando a matéria, não acreditando no espírito, só na matéria. Então esse é um dos pensamentos dele. Pode passar, irmão. A partir do esfriamento, né, da matéria, começou a formar planetas e tudo o que nós vimos aqui. Existem os tipos de evolucionismo, né? Vários, a gente citou algumas teorias por questão de tempo, também não daria, vai entrar na questão da biogênese e aí vai embora. O negócio é complexo. Não dá para falar. Todos os irmãos que tiverem interesse vão pesquisando, vão indo atrás. Tem muitos vídeos dos dois que eu citei lá no começo, que é o Marcos Eberlin e tem também o Adalto Lourenço. Tem mais irmãos, é claro, mas eu só coloquei dois ali, que são os que mais você vê na internet, né? Na aula que vem eu vou citar mais um. Ele é católico, ele é o criador da Design Inteligente, que também é uma teoria legal também para os irmãos pesquisarem, tá bom? O evolucionismo teísta procura conciliar as duas coisas, né? A evolução junto com a Bíblia. Nós vimos que não vai dar certo isso aí nunca. Vai ter que rejeitar uma das coisas, né? Então, o Francis Collins preferiu rejeitar a soberania de Deus e a literalidade das Escrituras, tá bom? Nós vamos ver essa literalidade das Escrituras mais forte na aula que vem, sobre a criação. Eu vou tratar um pouco mais sobre Gênesis ali, vai ser bem as formas de interpretação, tá? Existe a macroevolução, né, que foi a ramificação das espécies, e embaixo existe a microevolução. Essa sim nós podemos aceitar. Então essa não tem problema. E aceitando isso, acaba um monte de problema nosso, né? Que a gente vai ficar pensando, mas por que aquele passarinho ficou com o bico torto? Aí fica... Não, pronto. É a microevolução. As espécies vão se adaptando. Acabou. Pronto. Tá? Enfim, irmãos. Uma aula, como eu disse, um pouco mais densa, né? Uma aula de cunho mais assim, científico, embora eu não sou cientista nem da área de física, da química, da biologia, então também não sou especialista na área, mas tentei passar de uma maneira bem simples para os irmãos, pelo menos para nós termos um entendimento básico do que seria evolução e qual a sua importância para o cristianismo, né? O evolucionismo teísta está batendo na porta, já entrou e está sentado nas cadeiras, né? Agora nós precisamos pelo menos ter esse conhecimento básico para identificar e tentar, de uma forma ou outra, avisar isso para os nossos filhos, para os nossos parentes que vão adentrar uma universidade,
a pelo menos se vacinar contra isso, para não chegar lá e abraçar. Ah, só de curiosidade, aqueles dois que eu citei foram evolucionistas no começo, tá? Eles eram evolucionistas e cristãos evolucionistas, e depois eles estudando descobriram, os dois ali, ó, o pastor Marcos Eberlin, que é o da esquerda, e o Adalto Lourenço da direita. Eles têm cada livro fera, irmãos, nossa, muito legal. Tem na escola Charles Spurgeon no site, tem muita aula do Adalto Lourenço, ele explica várias coisas científicas, é muito legal, ele é muito fera. Bom, dá tempo rapidinho por causa do horário? Olha o currículo dele. O cara estudou lá nas melhores universidades dos Estados Unidos, pós-graduação, mestrado, gente de alto calibre, né? Gente de conhecimento muito profundo, muito influente. São cientistas, tá? São pesquisadores, estão aí na ciência, contribuindo para um monte de coisa. Os dois são feras aí, mas um é químico, outro é físico. Então eles vão abrir um pouquinho o leque, mas, enfim, tudo aí contribuindo para o cristianismo. São irmãos abençoados, nós devemos dar mais valor. Porque a gente valoriza muito, às vezes, aquele pastor só que Bíblia, é legal, mas às vezes tem outros ramos de pessoas que estão defendendo por fora e a gente não consegue entender, né? Tem um pastor que defende só o direito religioso. Ele tem um canal no YouTube chamado Direito Religioso, são dois pastores também muito conceituados que ajudam a igreja entendendo as leis e defendendo a igreja, tipo assim, vai fechar a igreja, não pode. Então eles são bem, então nós devemos também abrir um pouco o espaço para essas pessoas que não diretamente estão, às vezes, nos púlpitos ou nos ensinos, mas que contribuem com o cristianismo de uma forma por fora do que a gente está habituado, tá bom, meus irmãos? Bom, eu vou abrir espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta e pedir para algum irmão, se quiser parar aqui a gravação, fazendo o favor,